Bem, agora falando das etapas do processo, tá bom? Esse processo ele tem basicamente três etapas. Ele tem a fase de elaboração, ele tem na verdade quatro etapas, daria para a gente dizer assim. Ele tem a etapa de solicitação, de iniciação, ele tem a etapa de elaboração e revisão, dependendo se for um documento que já existe. Quando ele começa a ser alterado, é chamada de etapa de revisão. Ele tem a etapa de formalização, que é o quê? Depois que o documento já foi construído, já foi decidido que vai ser publicado daquela forma, ele precisa ser formalizado, ele tem que se tornar um documento oficial, o presidente tem que assinar esse documento. Tá? E a divulgação, que é a etapa final, depois que o presidente aceitou, concordou com todo mundo e disse, olha, beleza, tá ok, virou uma portaria ou um documento assinado pelo presidente, a ata da reunião do comitê que aprovou o documento foi aceita pelo presidente, esse documento passa a ter vigência e ele precisa ser divulgado, porque esse era um outro problema que nós identificamos ao longo do funcionamento da NO11. Um documento ele era construído, ele era formalizado, mas ninguém ficava sabendo que ele tinha sido aprovado. Ninguém ficava sabendo que existia aquela norma, que existia aquele processo, que existia aquele procedimento, né? Então ele precisa de uma divulgação. E essa divulgação está incluída, inclusive, nas etapas desse processo. Tá bom? Vamos dar uma passada rápida em cima do fluxo do processo para vocês entenderem. Bem, olha só. Aqui a gente tem a parte inicial, que é o que? A área solicitante abre um documento que necessita de elaboração e cadastra a demanda. Quem que é essa área solicitante? Qualquer área do tribunal, tá certo? Só que para cadastrar a demanda, ela tem que fazer isso no Redmine, olha só. Então, como ela precisa fazer isso no Redmine, como que ela vai fazer se ela não tem acesso ao Redmine? Como que isso vai acontecer? Tá? Então, aqui está especificado que se a área demandante não tiver acesso ao Redmine, ela pode solicitar que uma das áreas de TI, da área de TI, faça esse cadastro. Tá bom? Como que eu recomendo que vocês toquem esse processo? Deixa eu falar essa questão primeiro, que ela é muito importante. Nunca executem o processo sem estar com esse fluxo aberto na segunda tela do seu computador. Por quê? Porque esse processo ele é muito melindroso, ele é muito cheio de detalhes. Olha, eu vou falar para vocês, eu trabalhei nesse processo durante 2 anos e eu não sei fazer uma caixinha dessa daqui sem olhar, sem eu ter a colazinha do lado. Eu que trabalhei em cima disso daqui, eu trabalhei com o Rivan, eu trabalhei com o Hamilton, eu trabalhei com a Estela, eu já trabalhei com a Maria Célia, discutindo várias versões desse processo, como as coisas deveriam ser feitas. E eu falo para vocês, não dá para fazer sozinho. Se você não entrar no Redmine ou no portal, abrir o fluxo do processo em HTML e não clicar aqui na tarefinha para poder visualizar o que precisa ser feito, você vai fazer alguma coisa errada. Você vai acabar esquecendo. E eu te garanto, não tem ninguém que consiga fazer isso. Porque quem mais trabalhou nesse processo fui eu, e eu não consigo fazer isso. Né? Então, quem não está acostumado também não vai conseguir fazer. Tá certo? E aí por que eu estou insistindo nesse assunto? Porque é muito importante que as pessoas sigam as etapas corretamente. Porque se elas não seguirem, o processo fura e a gente tem problema. A gente pode mandar a versão errada para aprovação, a gente pode ficar com o processo parado, um documento que deveria ser pautado num comitê não vai ser pautado, esquece, depois vai ser pautado só na próxima reunião, vai demorar 2 meses para isso acontecer, você tem atraso no processo, tá certo? Então é muito importante que vocês
sigam as etapas conforme está descrito no fluxo do processo, tá bom? Então vamos lá. O fluxo tem as 5 etapas. Vejam aqui em cima, ó, que a gente colocou essas etapas bem descritas aqui, ó. E essas etapas, elas coincidem com as situações no Redmine. Como assim? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, se você cria um novo documento de TIC, as situações que aparecem que um documento pode ter são as mesmas situações que estão descritas no fluxo. Tá vendo? Ó, eu tenho documento inexistente, documento em elaboração e revisão, documento aguardando aprovação, tá certo? E aqui é o documento vigente. Aqui é o documento vigente, tá bom? E o documento em revisão é essa mesma situação aqui, ó, documento em revisão, certo? Por fim, a gente tem o documento obsoleto, que é quando eu encerro o fluxo do meu processo ali, tá bom? Ou seja, para cada fase no meu processo, etapa ou fase, como quer que seja, a gente chame, eu tenho uma situação lá no Redmine. Para que isso? Para ficar fácil de eu fazer o mapeamento, né? Eu olho lá no Redmine, em qual situação que ele está? Ah, ele está em situação documento em elaboração. Opa, então ele está por aqui. O processo está nessa etapa aqui. Em qual tarefa exatamente, talvez eu não saiba, mas com certeza ele está nessa etapa daqui, tá certo? E aí quais são essas etapas? Eu tenho documento inexistente, ou seja, o documento ainda não foi iniciado a sua elaboração, não tem ninguém sabendo, só tem uma pessoa que pediu, mas ainda não se sabe se esse documento vai ser feito ou não. Depois que o documento sai de inexistente, ele vai para documento em elaboração. O que é isso? O responsável pelo documento pega aquele documento, faz os procedimentos que precisam ser feitos para que a gente comece a ter um documento a ser elaborado, e aí começa a envolver, né, o responsável aqui. Então, ó, ele cria um documento público, um documento restrito, né, e faz os procedimentos que precisam ser feitos para que o documento comece a ser elaborado. A próxima etapa é documento aqui ainda em elaboração, depois que o responsável constrói ali o ambiente para que o documento seja elaborado, então os elaboradores começam a trabalhar em cima do documento. Quem são esses elaboradores? Todas as pessoas que irão colaborar na elaboração ou revisão do documento. Em geral, são as pessoas lotadas na área solicitante, pessoas lotadas em áreas técnicas relacionadas ao assunto, e os demais stakeholders identificados. Tá bom? Elaborou o documento, ficou pronto aquele documento, encerra a revisão ou elaboração do documento, encaminha para aprovação. Aí ele muda de etapa, ele vai para documento em aprovação, aí pauta em comitês, se for o caso, se não, manda para o responsável assinar. Se ele assinar, né, submete o documento para aprovação, se o documento foi aprovado, ou o documento ele pode ser aprovado ou precisar de uma revisão. Foi aprovado, segue o caminho, né? Não foi aprovado, volta para ele ser revisado, né? Aqui, ó, ele volta para ser revisado, passa de novo por toda a revisão e volta para cá. Foi aprovado, acompanha a oficialização do documento. Documento chegou para a oficialização, a equipe de governança armazena o documento,
publica o documento, quando ele é público. O que é publicar o documento? É colocar ele disponível lá no portal, naquela página que eu mostrei para vocês, né? Tem a parte de normativos e tem a página dos processos. Depende do tipo de documento, é onde a área de governança vai colocar, tá bom? E depois vai para a parte de divulgação. A responsabilidade pela divulgação é da área de planejamento, tá bom? Mas alguns casos, a gente já encontrou alguns casos em que a divulgação ela era muito restrita, era um assunto muito específico e acabou que o responsável pelo documento, aqui, ó, o responsável pelo documento fez essa divulgação, avisou a área de planejamento de TIC, a área de planejamento de TIC foi lá no Redmine e encerrou a tarefa. Hugo, me dá um exemplo disso daí. Os processos, a maioria dos processos da área de desenvolvimento, o processo de elaboração, de desenvolvimento de software, processo de manutenção de software, processo de gerenciamento de requisitos, processo de gerenciamento de escopo, tá? Todos esses processos, eles foram feitos lá pelo Fabiano com a sua equipe e acabou que a divulgação, quem fez foi o Fabiano mesmo. Ele mesmo fez a divulgação, avisou para a gente foi lá e encerrou a tarefa, tá bom? Então, basicamente é isso. Tem mais um detalhezinho, tá? O fluxo do processo, vejam que em muitos pontos ele se divide para definir se é um documento público ou é um documento restrito. Por quê? Porque o tratamento, quando é um documento público, é de um jeito. O tratamento, eles chamam de o armazenamento e o controle, se não me engano. Tem uma norma que fala sobre isso, tá? Mas assim, os procedimentos para se tratar de um documento público ou de um documento restrito são distintos, então ele acaba seguindo fluxos distintos, tá bom? Ó, você vê que aqui tem a revisão de documento restrito, documento público, tá? Aqui é a mesma coisa, armazenamento de documento restrito, armazenamento de documento público. E esses são, em geral, aqui no fluxo, você vai ter dois caminhos, sendo um caminho para cada tipo de documento, tá bom? Porque eles precisam ser tratados de forma diferente. Tá certo, pessoal? Então, sobre o fluxo é isso. Daqui para frente a gente vai falar agora de algumas técnicas, algumas habilidades que vocês precisam ter para conseguir trabalhar em cima desse processo, tá bom? Então, até o próximo vídeo.